Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 3 a 9 de junho. Então, se você está com alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que irá facilitar a sua preparação. Então, vamos juntos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos as nossas designações. Lembrando mais uma vez a todos que estão se chegando aqui no canal, é novo ainda, não se inscreveu, já se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações semanalmente e no final do vídeo deixe o seu like para que assim você possa ajudar o canal a chegar mais longe. E caso você queira também, você tem agora a possibilidade de escrever na função Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal diretamente. Vamos juntos então iniciar as nossas considerações fazendo a designação de número 4, que é iniciando conversas. Então essa parte ela tem 3 minutos e é testemunho informal. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Então, essa apresentação ela vai começar sem aquela formalidade, ok? Então, Ana, ela inicia assim. Ana é a publicadora. É tão triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, Maria, ela diz, verdade, Ana. Como pode um desastre desse, tantas vidas perdidas? Será que tanta maldade nunca vai acabar? Então Ana, ela diz, Deus promete um dia acabar com toda essa maldade e catástrofes. Então Maria, ela continua, sim, isso eu tenho certeza que Deus é capaz de fazer. Mas o que me deixa chateada nesses momentos é saber que os governos vão pegar todo esse dinheiro que está sendo doado e não vai ajudar a população. Então Ana, ela fala, entendo a sua preocupação. E infelizmente isso é algo quase inevitável, pois Deus já mostrava que isso aconteceria. Veja só o que diz o livro de Eclesiastes, o capítulo 8, versículo 9. Então faz a leitura e depois diz assim: Notou? A partir do momento que o homem começou a dominar, sempre foi e será para seu prejuízo. Mas Deus ele promete que acabará no futuro com todos esses governos e estabelecerá um duradouro e eterno, e nunca mais veremos tudo isso que acontece no mundo. Então Mariela diz: verdade isso? Seria muito bom. Ana continua: sim. Olha só o que diz o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Então faz a leitura e depois diz: percebeu? Quando Jesus Cristo trouxer seu reino, teremos uma vida perfeita e livre de notícias ruins. Maria, ela diz, isso seria maravilhoso. E como se faz para ter essa oportunidade? Então Ana fala, posso mostrar para você na hora do intervalo. O que acha? Então Maria, ela diz, perfeito, te espero no pátio. Então aqui a gente finaliza a primeira designação, que é iniciando conversas, e podemos agora fazer a análise da lição número 1.3 da brochura Ame as Pessoas. Então, interesse pelas pessoas. Então, o ponto 3, ele fala para ser flexível. Então, ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Comece falando sobre algo que as pessoas estão começando ou comentando atualmente. Então, o que está passando na notícia? Será que seus colegas de trabalho, de escola, estão falando sobre essa notícia? Então, percebemos que durante a sua apresentação, a Ana ela iniciou falando de um assunto que está muito vívido, né? Acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E ela iniciar essa conversa falando sobre como Deus vai acabar, né, com essa maldade, com as catástrofes. Mas só que Maria, ela tinha uma preocupação maior.
que era como os governos iam usar aquele dinheiro que estava sendo doado. Então percebemos que Ana, ela se adaptou, ela foi flexível e falou aquilo que interessava a sua amiga, no entanto, a moradora. Então percebemos que Ana, ela usou muito bem esse ponto de interesse pelas pessoas. E podemos dizer que se vocês fizerem assim, vocês também se sairão muito bem. A segunda parte, ela será feita em forma de discurso, que tem o tema: qual é a explicação do Salmo 46, 10? O Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá no período do rei Davi. Esse salmo, ele foi escrito num contexto de batalha, depois que Davi derrotou os inimigos de Israel. Por isso que percebemos que durante a leitura desse capítulo 10, lemos em tom de lutas e conquistas, exaltando sempre a Jeová pelo seu poder e força. No entanto, o versículo 10 em especial nos ajuda a entender algo muito importante, que nos ajuda e muito como servo de Deus. Vamos ver o que diz esse versículo e cresceremos em sentido espiritual. Então, o Salmo 46, o versículo 10 diz assim: rendam-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Embora seja um texto de fácil leitura, alguns, por falta de conhecimento ou por tentar adaptar a leitura à sua explicação particular, acaba fazendo com que alguns entendam um texto simples de forma errada. Então, qual é a explicação correta do Salmo 46:10? Para entendermos a forma correta, vamos entender primeiro a forma errada, o que as pessoas entendem ao ler esse versículo. Alguns, devido à sua tradução da palavra de Deus, acabam errando em sua explicação, pois algumas traduções rezam assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por traduzir dessa forma, muitas traduções induziram as pessoas a terem uma ideia errada de que essa é uma ordem para mostrar respeito ou ficar em silêncio na igreja. E, infelizmente, muitas denominações, por querer ter um controle sobre seus fiéis, usam de uma forma errada esse versículo. Sabendo disso, qual é a forma então correta de entender o texto de Salmo 46:10? Bem, na expressão rendam-se e saiba que eu sou Deus, é um conselho de Jeová para as pessoas de todas as nações, pedindo que elas parem de se opor a ele e reconheçam que ele é o único que merece ser adorado. Explicação simples, objetiva, direta e de fácil entendimento, pois é exatamente assim que a palavra de Deus é. E um texto que nos ajuda a entender a serenidade desse versículo 10 é o livro do Salmo 2, do 9 ao 12, que diz assim: você as quebrará com um cedro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Agora, ó reis, mostrem perspicácia, aceitem a correção, ó juízes da terra. Sirvam a Jeová com temor e alegrem-se com tremor. Honrem o Filho, para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. O reconhecimento que Jeová é Deus Todo-Poderoso, que derrota reis, quebra o arco, age em favor daqueles que confiam nele e honra a Cristo como Salvador de nossas vidas, é o significado da expressão rendam-se. Aceite que Jeová, ele pode tudo em sua vida. Ele age em favor e está pronto para te salvar. O texto ele continua dizendo que Deus será exaltado. E isso, no passado, realmente se deu, quando ele lutou a favor do seu povo escolhido, derrotando e direcionando o seu povo no caminho à terra prometida. E no futuro,
Ele será exaltado quando todos na terra se submeterem à sua autoridade e adorarem somente a Ele. E nós hoje temos a oportunidade de transmitir essa notícia maravilhosa para as pessoas que precisam conhecer o Pai e o Filho e o honrem. Ao fazer isso, estaremos aceitando e se rendendo aos braços do Criador, tendo Ele como escudo e proteção em toda a nossa vida. Dessa forma, estaremos seguros nos braços daquele que disse: rendam-se. Então, aqui a gente finaliza o nosso discurso e podemos fazer agora a análise da lição 18 da brochura Melhore. Use informações interessantes. Então, o que você deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Então, leve em conta o que as pessoas já sabem, pesquise, medite e mostre a importância do assunto. Nesse ponto, podemos dizer que o orador ele atingiu muito bem o seu ponto, pois ele mostrou na prática a importância de entender a expressão rendam-se do Salmo 46:10. E podemos dizer concernente a isso, não restou dúvida. Então, podemos dizer que o irmão saiu muito bem em sua parte. Passando agora para a última parte, explicando suas crenças. Será feito em forma de demonstração, que tem o tema Qual é a sua opinião sobre a homossexualidade? Então podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Então Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana. Hoje o nosso expediente está curto, graças a Deus. Então Ana, ela diz: Bom dia, Maria. É verdade, mas só para quem vai na passeata. Então, para mim, ou para mim, não mudou muita coisa, não. Maria, ela fala: Ué, então quer dizer que você não vai apoiar o movimento? Ana: Não, eu já havia te falado que eu não ia, se lembra? Então Maria diz: Verdade, Ana, desculpa, é tanta coisa que acabei esquecendo. Mas eu me lembro que você disse que ia me explicar por que vocês, testemunhas de Jeová, não apoiam essas causas. Então Ana, ela diz: Entendi. Na verdade, você só se lembra do que quer, né? Muito espertinha. Estou brincando. Verdade, Maria. E sabendo que você ia me perguntar, já vim preparada. Como você bem sabe, nós tentamos seguir de perto a palavra de Deus e o que ela ensina. Embora eu não vá na passeata, isso não quer dizer que eu odeio quem está fazendo isso. Cada um tem sua opção sexual, mas não apoio o que eles fazem. Só para você entender o conceito de Deus sobre isso, veja só o que diz o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Então, após a leitura, continua dizendo: Percebeu, Maria? Para Deus, esse é um ato totalmente detestável. Então Maria ela diz: Entendi, mas vocês como cristãos não deveriam respeitar as pessoas independente de sua orientação sexual? Então Ana ela diz: Sim, nós fazemos isso e é também uma orientação da palavra de Deus. Veja só. Então lê 1 Pedro 2,17. Nós damos honra a todas as pessoas, mas não apoiamos seus atos errados. Isso não significa que somos homofóbicos. Não odiamos homossexuais, mas o seu ato. Então Mariela diz: Mas você não acha que esse pensamento incentiva o preconceito contra os gays? Então Ana, ela diz: De forma alguma. Eu rejeito a conduta e não a pessoa. Maria, imagine que você fuma e eu não. E só o fato de sentir o cheiro já me deixasse irritada. Nós seríamos amigas e quando você estivesse perto de mim, o que você faria? Então Mariela responde: eu não fumaria em respeito a você. Então a Ana ela continua: Esse é o ponto. Nós continuaríamos sendo colegas de trabalho, respeitando uma a opinião da outra e trabalhando em harmonia. Essa é a nossa visão e vivemos de acordo com os ensinamentos de Deus. Então Maria ela diz: Ana,
As suas palavras faz todo sentido, mas de coração não concordo com ela. E imagino que os meninos também não, quer ver? Ô, fulano, Beltrano, chega aqui rapidinho, olha só o que a Ana está dizendo. Então Ana ela diz, Maria, termina aí seu café e boa passeata, vou voltar para o meu setor de trabalho. Tchau. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 6.5, que é coragem. Seja corajoso, mas tenha tato e cautela. Então não entre em discussões. Se a pessoa não quiser ouvir as boas novas, ou se você sentir que a situação não é segura, encerre a conversa de modo educado. E perceba que no final foi exatamente isso que aconteceu. Ana, ela explicou muito bem aquilo que ela entendia para Maria, mas no final Maria ela queria público, então ela chamou mais pessoas para participar da conversa. Então Ana, percebendo que não ia acabar muito bem, ela preferiu encerrar a sua conversa, atingindo assim exatamente o seu ponto. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, a gente finaliza a nossa parte Faça o Melhor no Ministério e espero que possa ter ajudado vocês a preparar melhor as suas designações. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.